Oi, meus amores, bom dia. A nossa aulinha de hoje será de ciências, certo? E vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 391. Aí vem falando sobre a nutrição das plantas. E essa unidade ela começa contando a experiência do feijão, né? Que para o grãozinho de feijão germinar, a gente vai precisar manter o algodão sempre molhado, sempre úmido, né? Quem já fez a experiência de plantar o feijãozinho no algodão sabe como é. E aí também fala do crescimento, né? Que para uma planta crescer, para que ela desenvolva a sua raiz, a gente vai sempre precisar colocar água no recipiente que ela está e colocá-la na luz do sol, né? Para ela receber luz. Então, se a gente for analisar esses dois casos, a gente vai perceber que para desenvolver, as plantinhas elas precisam de alguns elementos. Então, eu citei água e citei luz, né? Que essa luz ela vem do sol. Então, esses elementos, eles são fundamentais para que a planta ela possa viver. Então, a gente vai ver agora qual é a importância desses elementos para as plantas, certo? Então, todos os seres vivos, assim como nós, a gente precisa de nutrientes para sobreviver, para crescer, para desenvolver, né? Então, nós seres humanos, vamos citar o nosso exemplo. Para que a gente desenvolva, a gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar água, a gente precisa da luz do sol, né? Senão a gente ia viver num ambiente congelado. Então, alguns desses elementos, eles têm uma função energética. Isso quer dizer o quê? Que eles nos dão energia. Então, justamente a luz do sol é para dar energia aos seres vivos, tanto a nós como pessoas, como as plantinhas, certo? Então, outros elementos, eles vão repor as partes da planta ou desses organismos que morrem ou são gastos no seu crescimento e na reprodução. Então, tem plantinhas, por exemplo, que quando começa a crescer, algumas partes dela começam a se desgastar, certo? Então, esses nutrientes fazem com que essas partes elas sejam repostas, certo? E no caso das plantas, né, elas vão produzir os seus próprios nutrientes, que são diferentes da gente. Para a gente ter os nutrientes, a gente precisa se alimentar. Já as plantinhas, elas produzem os seus próprios nutrientes a partir da água, da luz do sol e do gás carbônico que é presente na atmosfera, certo? Então, esse processo que a planta ela vai produzir os seus próprios nutrientes, ele é chamado de fotossíntese. Todo mundo repetindo comigo, fotossíntese. Então, para realizar a fotossíntese, tia Lilian trouxe um desenho aqui, ó, para que vocês possam observar. Então, eu disse, né, que a planta, ela vai precisar da luz do sol, certo? Luz e calor do sol. Do solo, que é da terra, por meio da raiz, ela vai retirar a água e os minerais que ela precisa, certo? Então, para realizar a fotossíntese, ela precisa da luz do sol, dos minerais que está presente no solo e da água. Então, por meio da raiz, ela retira esses minerais do solo e ela absorve a luz do sol, certo? Então, aqui, ó, presente na atmosfera, está um gás chamado de gás carbônico, que ele é também conhecido como dióxido de carbono, certo? Então, as plantinhas, elas absorvem esse gás carbônico presente na atmosfera, que é um gás, né? Então, elas vão absorver, que é justamente o ar sujo que a gente libera. Então, na nossa respiração, ó, quando a gente puxa, a gente tá puxando o ar limpo, certo? Mas quando ele passa pelo nosso corpo, que a gente solta,
a gente libera esse gás carbônico. Então a planta ela vai absorver e vai soltar, certo? Para a atmosfera de novo o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para respirar. Então as plantas elas têm, né, essa função de limpar o ar que a gente respira, certo? E a partir desse processo, elas vão produzir o alimento que elas precisam para sobreviver, que são açúcares chamados de glicose, certo? Então, a plantinha ela se alimenta sim, mas ela se alimenta, ela produz o seu próprio alimento, que é justamente esse tipo de açúcar, ok? Que ele é chamado de glicose. Mas para produzi-lo, ela vai ter que precisar de todas essas coisas. De luz do sol, de gás carbônico, certo? E vai retirar da natureza, do próprio solo, a água e os sais minerais que ela precisa, ok? Então, todo esse processo daqui vai resultar na fotossíntese. Como é o nome? Fotossíntese, que é justamente quando a planta ela vai produzir o seu próprio alimento, certo? Então, a fotossíntese ela acontece principalmente por meio das folhinhas, que é responsável por fazer todo esse processo, principalmente as folhas, certo? Então, nas folhinhas, né, elas têm a cor verde. Essa cor verde das folhas, ela é dada por meio de um pigmento que a planta tem. Um pigmento verde que é chamado de clorofila, certo? E é esse pigmento que dá cor verde às plantas. Então, nas folhas, a presença da luz e da clorofila vai resultar numa reação química entre a água que ela retira do solo e o gás carbônico que ela absorveu da atmosfera. Então, essa reação é justamente que vai formar a glicose, que é o açúcar essencial para a nutrição das plantas. Então, vejam só como é importante. Por meio, né, dessa reação que vai existir, por meio da folhinha que ela absorveu o gás carbônico, por meio da raiz que ela absorveu a água, vai haver essa reação química, né? E ela vai produzir esse açúcar que ela precisa para sobreviver, que é essencial para a sua vida, certo? Então, além de formar a glicose, a fotossíntese ela vai liberar o gás oxigênio para a atmosfera, que é o gás que nós precisamos para respirar. Então, a água, para o processo da fotossíntese, ela é absorvida do solo, como tia Lilian já explicou, como outros minerais que a plantinha também precisa, certo? E tudo isso, todo esse processo que é absorvido os minerais e a água, ela forma o que a gente denomina, o que a gente chama de seiva bruta, certo? Então, esse processo de absorção de água e de sais minerais forma a seiva bruta. Então, aí no livrinho de vocês também podem acompanhar o desenho que representa a fotossíntese, tá vendo? Onde a plantinha ela vai absorver a luz do sol, onde ela vai absorver por meio da folha o gás carbônico, vai retirar do solo a água e os sais minerais que ela precisa e vai liberar o oxigênio, certo? Com isso, né, o encontro da água, dos sais minerais e do gás carbônico, ela vai produzir o açúcar que ela precisa, né, que é os nutrientes, e tudo isso aqui que vai ser retirado do solo vai formar a seiva bruta, que está aqui do ladinho explicando, certo? Então, esse processo é o processo justamente da fotossíntese, que é um processo essencial para a vida das plantas, certo? Então, a seiva bruta, ela é transportada da raiz até as folhas
por vasos condutores. Esses vasos condutores, eles ficam no caule, certo? Então essa seiva bruta é como se fosse o sangue das plantas, certo? Então nas folhas é que a glicose ela vai ser produzida. A glicose que foi produzida, ela vai se misturar à água, formando uma seiva que a gente vai chamar de seiva elaborada, que é transportada por todo o vegetal para a produção de outros nutrientes. Então prestem atenção. Essa seiva bruta, certo? Que ela foi, vamos dizer, foi produzida aqui na raiz. Ela vai passar a ser conduzida para a planta por meio do caule, que a gente chama de vasos condutores, certo? É como se tivesse o caminho no livro de vocês está desenhado bem direitinho. Então, esses vasos condutores vai levar essa seiva bruta para as folhas. E lá, né, já vai estar a glicose produzida, que ela vai se misturar a essa água que foi transportada pelos vasos condutores até a folhinha também. E quando chega lá, essa mistura vai se transformar numa seiva elaborada, certo? Depois de transformar nessa seiva, ela vai ser transportada para todo o vegetal, para toda a planta, que é justamente onde vai ser produzido outros nutrientes que a plantinha precisa. Então é um processo bastante extenso, né? Para que a plantinha ela possa sobreviver. Aí temos aí a primeira questão, certo? A família Silva gosta de ter plantas dentro de casa. Ela rega as plantas quando necessário e sempre mantém as cortinas abertas durante o dia. Então essas cortinas abertas a gente vai ver que é para que possa entrar justamente a luz do sol, certo? Então a família Silva, ela oferece condições para que as plantas sobrevivam, sim ou não? Letra B. A família Silva vai viajar por um mês e por isso a casa deles ficará fechada. Vocês acham que as plantinhas elas vão sobreviver nessas condições? Se eles viajarem e deixarem a casa fechada, sim ou não? Aí temos a letra C. Que atitudes a família Silva deve adotar com as plantas durante o período da viagem? Então, se a gente tem uma casa, a gente precisa viajar. E nessa casa tem várias plantinhas, a gente não pode mantê-las, né? Enquanto a gente está distante. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que colocá-las para fora de casa, porque ali elas vão receber a luz do sol, elas vão receber a água da chuva, né? Então essa é a atitude mais correta. Aqui está perguntando no segundo quesito, o que os nutrientes fornecem aos seres vivos? Então a gente viu no começo do assunto que os nutrientes eles nos fornecem o quê? Energia, não é isso? E outros nutrientes repõem essas energias ou algumas partes do organismo que foram gastos, certo? Como as plantas conseguem seus nutrientes? Então, para produzir os seus nutrientes, a planta ela tem que realizar que é aquele processo, né, que Tia Lili explicou aí. Então, como é o nome do processo que as plantinhas precisam realizar para obterem seus nutrientes? Assinale os elementos necessários às plantas para que realizem a fotossíntese. A planta, ela precisa do solo, precisa da água, do gás oxigênio. Lembrando que gás oxigênio é o que ela libera, não é o que ela precisa, certo? Aí temos gás carbônico, luz solar, clorofila e sais minerais, certo? Vocês vão marcar só o que a plantinha precisa para realizar a fotossíntese. Em que parte da planta é realizada a fotossíntese? Então, ela é realizada principalmente onde Tia Lilian disse a vocês, certo? Que é nas
que elas são verdes. Aí vocês vão colocar aí qual é a principal parte em que a fotossíntese é realizada. Sexto quesito, complete as afirmações. Na fotossíntese, as plantas absorvem, como é o nome do gás que ela absorve. E elas absorvem e fazem o que com o gás oxigênio? Elas liberam, né? Aí vocês na primeira linha vai botar o nome do gás que ela absorve e na segunda linha o nome liberam, certo? Então a mistura de água e nutrientes minerais que circula nos vegetais, ele é chamado de aquela seiva que ela está lá perto da raiz da plantinha. Vocês vão colocar o nome dela aí. E depois, né, que todo o processo acontece, como é o nome da seiva que é formada? Foi o que a Lilian falou lá no finalzinho do assunto, certo? É o nome da outra seiva, que é distribuída das folhas para toda a planta. Então, nas folhas vai acontecer uma reação química entre que elementos? Aí tem o primeiro, né? Que essa reação química ela vai ser formada, vai acontecer entre dois elementos. O primeiro é o quê? Aí vocês vão colocar. E depois que tem a reação desses dois elementos, vai formar justamente o nome do açuquinho que a planta produz, certo? Como é o nome desse açúcar, vocês vão colocar aí. Na letra E, tem assim, a seiva bruta é transportada Então, a seiva bruta, ela sai de lá de baixo, daquela partezinha da planta, como é o nome da parte, até as folhas, que é justamente pelo caminho que a gente vai percorrer pela plantinha, que a gente chama de quê? De vasos. Vocês vão completar. Vasos, coloca o outro nomezinho, certo? No sétimo tem assim: copie a frase no caderno, retirando a palavra não quando necessário, para que todas as afirmações fiquem corretas. Aí vocês não precisam passar limpo para o caderno, certo? Vocês só vão riscar aí no livrinho de vocês o não quando for necessário. Aí temos aí, os animais não produzem seus nutrientes, então precisam comer plantas e outros vegetais. Quando está falando dos animais, está falando da gente, seres humanos, né? Que nós fazemos parte do grupo dos animais e das outras espécies de animais que a gente conhece. Então aí está dizendo que a gente não produz os nossos nutrientes. Isso está correto? Aí se tiver, não risca esse não aí, certo? Na letra B está dizendo assim: os alimentos ingeridos pelos animais não precisam passar por transformações para serem aproveitados. Esse não foi aplicado de forma correta. Se ele não foi, vocês vão riscar só o não, certo? Na letra C, os nutrientes não são a parte dos alimentos que pode ser utilizada pelo organismo. Nutriente a gente não utiliza no nosso organismo, não. Aí, se esse não tiver de forma errada, vocês também risquem, certo? Aí na letra D tem assim: as partes não digeridas dos alimentos são eliminadas. Então, no processo de digestão, quando a gente come uma coisa, o que não é digerido, ele é eliminado do nosso corpo. Aí, se essa frase estiver correta, vocês não vão riscar. E se esse não tiver incorreto, vocês risquem, certo? Aí no oitavo tem uma pesquisinha, né? Você e sua família cultivam plantas? Sim ou não? Na sua casa tem plantas? Aí na letra A está perguntando como vocês cuidam das plantas que cultivam. Aí na letra B, quem cuida das plantas? Você vai dizer qual é a pessoa da sua família que cuida das plantas. E na letra C está perguntando quais são as plantas que vocês cultivam. Aí vocês vão responder colocando o nome
dessas plantinhas que são cultivadas por vocês, certo? O assunto é um pouquinho complicado, mas eu acredito que tenha dado para entender, certo? Só para lembrar, o processo, o nome desse processo, certo? É fotossíntese, que é onde a plantinha, onde o vegetal, ele vai produzir os nutrientes e o alimento que ele precisa para sobreviver, ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. E aí a gente também vai estar vendo, né, a importância da planta para a nossa vida. Que a partir do momento que as plantinhas, elas purificam o ar que a gente respira, elas são essenciais para a nossa vida. Então aí, né, é justamente quando a gente fala tanto que a gente tem que preservar a natureza, é justamente porque a gente precisa dela. Então a gente vê tanto falando, né, na Mata Atlântica, no Amazonas, que está sendo desmatado, sendo destruído, e isso vai fazer com que o nosso planeta ele sofra as consequências que já vem sofrendo, né? Tantos desastres, tantas coisas acontecendo, é tão somente pela ação do homem. Então é muito importante que a gente possa cultivar plantas, que a gente plante árvores, né? Que a gente tenha esse cuidado, porque elas são essenciais para a nossa vida. Que é por meio delas, né, que a gente respira, e o ar é essencial para que a gente possa sobreviver, ok? Cheiro bem grande e até amanhã, se Deus quiser.